Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e também parceria com a revista Fórum, que transmite nossos programas. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você encontra informações sobre novidades no nosso programa. E não esqueça, toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários sobre temas contemporâneos. E às quintas-feiras, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Converse e fale para os seus amigos e redes de contatos. E o Farofa Crítica de hoje recebe Adriana De Lorenzo, jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal do ABC, editora executiva da revista Fórum e também do portal VEG. Adriana, obrigado. E outra coisa, mãe do Lucão. Importante. Adriana, obrigado por você estar aqui com a gente, você, né? Você é da nossa parceira, a revista Fórum, né? Que tem a parceria com a gente aqui, né? Colabora também com a revista. E você está atualmente editando o portal VEG, né? A revista Fórum, né? Que portal que é esse? Fala pra gente um pouquinho que assuntos vocês tratam lá. Vou falar. Bom, obrigada, Denis, pelo convite. Bom, esse portal VEG é uma nova iniciativa da revista Fórum, que tem como foco o veganismo, meio ambiente, vegetarianismo. Vou explicar a diferença, né, do veganismo e vegetarianismo, que tem crescido muito ultimamente aqui no Brasil, principalmente depois que a gente viu o céu de São Paulo ficar preto, né? Teve muita gente que começou a relacionar a questão do desmatamento à indústria da carne, à agropecuária, e deixou de comer carne. Um deles é aquele influencer, o Felipe Neto, né? Que falou, não vou virar vegetariano. E essa temática vem crescendo muito. O Instagram é muito responsável por isso. Até saiu uma pesquisa do Sebrae que analisou 2.000 e poucas mensagens que citavam hashtags relacionadas ao veganismo. E 89% delas, tudo no Instagram, e a maior parte da geração millennial. Então é uma temática crescente. E o mercado tem se apropriado muito disso. E aí a gente nasceu a ideia de falar um pouco desse movimento, né? A partir de um olhar não só de mercado, certo, de um olhar do movimento e um olhar também do impacto disso para o meio ambiente. Embora o veganismo em si seja um movimento, uma filosofia de vida que foca muito na questão da crueldade animal. Sim. Então a questão do vegano, que é um movimento que surgiu lá em 1940 na Inglaterra, ele questiona muito essa questão ética do direito à vida dos animais. Claro que hoje em dia a gente tem muitas outras questões relacionadas à escolha de não consumir carne, embora também o veganismo ele não diga só respeito à questão alimentar. Quando eles falam dessa questão ética de não utilizar os animais, né, de uma forma com sofrimento e tal, é tanto na questão alimentar quanto no vestuário, no entretenimento. Então o vegano ele se coloca contra rodeios, rinhas de galo, contra o uso do couro, contra essa questão dos cosméticos, contra o teste em animais. Então é possível todo vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é vegano. Certo. Então tem essa diferença. Que não é só consumo só, né? No caso, entendi. Exato, o vegetariano é uma coisa mais focada na dieta alimentar. E também a gente tem um dado aqui que eu trouxe, que é uma pesquisa Ibope do ano passado, que mostram que 14% da população já se declara vegetariana. Então, isso dá 30 milhões de pessoas que já não consomem carne na sua dieta
E aí a gente entra por vários motivos, seja na questão do sofrimento animal, da crueldade, seja da consciência de como esse modelo de indústria da carne tem sido impacta negativamente para o meio ambiente, seja por uma questão de saúde, porque tem várias pesquisas que mostram que uma dieta sem carne ela traz benefícios e tal. Então mas de fato é uma causa, é um movimento que tem crescido muito. E eu como vegetariana desde os 4 anos de idade... Você é vegana ou vegetariana? Eu sou vegetariana, assim, eu brinco que sim, eu sou quase vegana porque eu fico durante a semana, eu sempre não consumo nada, mas chega às vezes tem uma pizza, tal, socialmente eu acabo ainda não conseguindo ser completamente vegana. Então, certo. Mas desde os 4, 5 anos é que eu não consumo qualquer tipo de carne, nem quando foi que eu descobri que eram animais mortos. Então foi assim que nasceu esse desejo do site. Falei, poxa, eu que vivi tanto essa causa, essa vida de sem comer carne, porque quando eu era adolescente era uma coisa assim... Eu tinha vergonha de falar que eu não comia carne. Hoje em dia, não. Hoje em dia é cult, é hipster. Você fala, não, sou vegana. E, inclusive, tem já várias pessoas questionando o fato do veganismo ser um movimento considerado de elite, né? Quando, na verdade, a gente tem o vegano periférico, o vegano da quebrada. É isso que eu ia perguntar com você, né? Porque você tem um pouco essa imagem, né? Que é um movimento de elite, de classe média alta e tal, né? Até porque os produtos, né, muitas vezes são produtos até um pouco caros, né, até mais altos. E também exige que você tenha um certo tempo para você fazer a comida e tal. E nessa loucura que está o trabalho hoje, né, o trabalho na periferia, por exemplo, essa uberização do trabalho, que a pessoa mal tem tempo, né, de descansar. Como é que a pessoa faz, então, para dar conta dessa exigência, né? Como é que você enxerga isso? Então, existe mesmo essa questão do próprio mercado que, na verdade, o que divulga, né? Como se você fosse substituir a dieta que você já tem da carne, né? Com produtos veganos. Quando, na verdade, o veganismo, na sua essência, você tem tudo o que você precisa para uma dieta vegana na feira, no supermercado. E aí as pessoas falam, produtos veganos são caros, mas um pão francês é um produto vegano, não tem qualquer produto de origem animal. Frutas, verduras, se você incluir mais hortaliças, frutas na sua dieta, você vai conseguir ter mais, você vai conseguir ter uma dieta vegetariana e nutrir os nutrientes necessários. Mas é claro que você tem que ter uma mudança de hábito mesmo, né? Porque às vezes é mais fácil você pegar um fast food, alguma coisa assim. Pegar um hambúrguer. Do que ter essa preocupação. Mas tem várias pessoas já questionando e tentando mudar essa ideia de que é caro ser vegano. Porque, por exemplo, você vai na feira com R$50. Outro dia eu voltei com coisa assim para a semana inteira. Agora, óbvio, se você for lá comprar um chantilly vegano, não sei o quê, sim, é mais caro, aí vai ser mais caro. Então, tem várias chefes abordando essa temática. Tem a própria Rita Lobo, que é uma chefe do mainstream aí. Ela falou da questão também como o brasileiro ele tem deixado de comer o arroz e feijão. Porque a dieta básica do... que é uma dieta que é rica em nutrientes, né, e está consumindo mais os ultraprocessados. Sim. Então, assim, por exemplo, se você vai comer num quilo, às vezes é muito mais saudável e você consegue ter uma dieta vegetariana, na verdade. Aqui no Brasil a gente fala, né, vegano, mas assim, o correto mesmo quando você se referir à dieta seria falar vegetariano. É que vegano é um movimento, né? O movimento que envolve mais coisas. Então, é um debate que está no movimento atual sobre o consumo de ultraprocessados e o consumo dos alimentos. Principalmente no Brasil, que a gente tinha uma dieta padrão que era considerada aí pelos nutricionistas muito rica e saudável. E hoje tem deixado, as pessoas têm consumido cada vez mais de ultraprocessados e tal. E esses perfis que eu citei, que estão no Instagram, que estão bombando, eles questionam muito isso. Como essa informação chega nas periferias, nos
os mais pobres, que também a carne está relacionada a uma conquista, né? A uma ascensão social, você ter a carne na mesa, né? A mistura e tal. Então é um debate. A mistura já se associa à carne diretamente, né? Exato. Então tem né? carne tem mistura. E aquela coisa de que agora eu posso comer nos Carne, governos Lula, né? Tem carne todo dia agora na aham. mesa. Então é uma mudança de paradigma, assim. É como você assim, falar contra o patriarcado, a heteronormatividade, ou você fala sobre o carnismo, digamos assim, e A carne de uma atividade. E recentemente também teve a polêmica dos plant-based, né? Que também é um outro termo que o mercado... O que é plant-based? São alimentos produzidos a partir de plantas, teoricamente. Então eles pegam a proteína da ervilha, pegam vários elementos de vegetais para fazer alimentos que têm sabor, textura... Entendi. Cheiro, cor, até imitando sangue, então como se fossem carnes. Então tem as grandes redes de fast food, já estão com hambúrgueres plant-based, então você tem as grandes empresas startups que estão apostando nesse segmento, já lucrando milhões. É um processado já, né? Já é um processado. Exatamente, que foi o que aquela chefe... Paola Carosella, ela disse que viralizou o tweet dela, quando ela falou que se você quer ser vegetariano, come outra coisa, não algo que fique imitando carne. É um debate entre os vegetarianos e veganos, porque isso pode ser também a porta de entrada para uma dieta sem carne, para ter menos impacto ambiental por um lado, e diante de que o gosto, né, o paladar, né, a gastronomia é uma construção cultural. Então, aí você traz uma coisa interessante, né, que é essa questão dessa grande indústria dos alimentos, né, dos processadores de alimentos, né, acho que esse é um problema. Particularmente no Brasil, e nesse governo a gente teve muito isso, uma certa tendência, essa pressão política também, econômica, de você pensar a economia baseada nas commodities apenas, né? Então, agropecuária, o agrobusiness, né? Isso tem uma pressão violenta, né, sobre esse tipo de situação, né? E no governo Lula e Dilma, nós não tivemos uma ruptura com esse modelo. Pelo contrário, né? Até algumas grandes indústrias, JBS, por exemplo, foram fortalecidas nesse processo. Como é que você enxerga um pouco esse movimento, essa temática relacionada com essa articulação política econômica, né? E nesse governo particularmente que você vê uma tendência de fortalecer esses grupos. Eu acho que hoje a gente falar em veganismo, vegetarianismo, a gente não pode deixar de falar dessa questão da indústria agropecuária, porque, primeiro, a gente tem um artigo que estava lendo outro dia de uma pessoa que estava numa comunidade caiçara, e aí vieram com o peixe dos pescadores que tinham pescado ali. E ela, não vou comer porque eu sou vegana, mas eu vou comer... Mas também não tinha nada plantado na comunidade, mas tinha os legumes vindos do Ceasa, cheio de agrotóxico e tal. Então, até que ponto o impacto... A gente tem que discutir isso, né? Como as pessoas, as comunidades perderam a capacidade de plantar hortas urbanas, hortas... Essa capacidade de domésticas. E, embora os governos Lula e Dilma não tenham rompido com essa indústria, tiveram várias iniciativas para fortalecer a agricultura orgânica, a agricultura familiar, que são modelos, né, que combatem essa questão dos agrotóxicos, por exemplo, que a gente está vendo hoje, uma entrega total, liberação recordes de agrotóxicos que são proibidos em vários países da Europa e aqui estão sendo liberados sem qualquer, né, pesquisa, qualquer... Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, se a gente vai, principalmente quem vem para o movimento por conta do impacto ambiental. O impacto ambiental dos agrotóxicos, de tudo isso, também é muito grande, né? E em relação ao impacto da agropecuária em si, hoje, por exemplo, a gente tem a maior causa de desmatamento, a gente tem mais bois do que gente no Brasil, a gente tem 215 milhões, segundo também o IBGE, de bois, então mais do que seres humanos, e a gente tem uma quantidade enorme de soja para alimentar
o gado. Os pastos, né? Os pastos. E lembrando que o metano gerado pela pecuária ele é 21 vezes mais poluente que o dióxido de carbono. Então, assim, se você for pensar nas mudanças climáticas, isso também é um impacto muito grande. Claro que também agora a gente está vivendo esse caos, né, que a gente falava antes do programa, esse caos na área ambiental, onde até as mudanças climáticas são questionadas, né? A ciência, então tal, né? é complicado, a gente tem que... E daí que também nasceu a ideia do Portal VEG de trazer todas essas discussões de como as nossas práticas, inclusive alimentares e tudo, estão relacionadas e podem realmente, né, mudar e trazer a discussão para o mundo que a gente está vivendo e deixando para as próximas gerações. E como é que você está vendo essa questão aí ambiental no Brasil, né? Depois do caso da Amazônia, né? Esse desgaste internacional que o Brasil sofreu, né? Com o ministro do Meio Ambiente que não é ambientalista, pelo contrário, né? Pois como é que está chegando isso? É um ministro que foi condenado, né, condenado, por madeireiro. É muito complicado. A gente vive um caos e esse caos começou bem antes, né? A gente já sabia um pouco, porque na campanha o Bolsonaro sempre teve uma postura de se referir às pautas ambientais como uma indústria da multa. Ele mesmo foi multado por pescar em local de reserva, né? E mandou embora, demitiu o fiscal, né? Então, assim, é um governo cuja pauta ambiental, ela tá, assim, em último lugar, assim, não tem a mínima preocupação, só que eles deram azar, né? Porque a gente teve essa tragédia do óleo no Nordeste, que tem impacto, assim, fortíssimo e a forma como o governo respondeu a essa tragédia, não colocando o Plano Nacional de Contingência rapidamente para atuar, a falta de transparência, a falta de resposta, inclusive diante disso tudo, os pesquisadores se sentindo censurados até para falar sobre o que podia ser, eles utilizando disso para fazer um ataque ideológico dizendo que é da Venezuela, quando na verdade quem está sofrendo são os pescadores, as pessoas que vivem do turismo, os moradores que estão passando mal, indo para... Os ribeirinhos, né? E assim, isso é uma coisa que afeta todos nós, porque que nem o secretário da Pesca vai lá e diz que os peixes são inteligentes e não vão... Não, isso é mentira. O ecossistema marinho está contaminado e isso afeta a alimentação das pessoas e isso pode trazer impactos que são irreversíveis no momento e que o governo não está dando a mínima resposta efetiva. Em um ano nós tivemos 3 tragédias ambientais, né? Grandes tragédias. Né? O caso de Brumadinho, o caso da Amazônia e esse agora do vazamento de óleo no Nordeste, né? Pois é. É trágico, então em um ano. É trágico. 3 grandes acidentes. E isso, então, Vocês são crimes, né, na verdade, ambientais. Não são crimes acidentes. ambientais. E o desmatamento tem atingido recordes, níveis assim... Imagina, em 268%. Ontem eu estava lendo uma matéria sobre o Pantanal também, que está sofrendo queimadas absurdas, com recordes o maior queimadas, maior desmatamento em 17 anos. Então, eu acho que isso também tem a ver com as próprias pessoas, os próprios agropecuaristas, né, da região, que se sentem mais à vontade para desmatar também com o discurso de um governo que falava que desmontou o IBAMA, né, desmontou os órgãos de fiscalização. E a gente também falava de um decreto assinado que autoriza a cana na Amazônia e no Pantanal. Então, assim, sem contar a recusa do fundo da Amazônia, que eram recursos que já estavam garantidos, que numa crise por que não aproveitar para produzir aproveitar a biodiversidade de outras formas, né, mais sustentáveis e tal. Então é realmente catastrófico o cenário da área ambiental desse Brasil de 2019. Né? Agora, Adriana, essa questão aí é muito, muito complexa, né? Por exemplo, quando houve a votação no Código Florestal, no governo Dilma ainda, o relator foi o Aldo Rebelo, que naquela época era do Partido Comunista, né? Depois ele saiu. E ele tinha postura muito pró, né, esses grupos aí pecuaristas, agropecuaristas, etc. E essa narrativa, né, que hoje é replicada pelo governo Bolsonaro, né, pelos seus ministros aí, é que a pauta ambiental, ela impede o crescimento econômico, a pauta ambiental, ela põe em risco a soberania
do país, né? Esse tipo de discussão, por exemplo, como é que nas regiões em que isso acontece, ela toca a população local? Por exemplo, pessoas que dependem um pouco desse circuito econômico, da agropecuária. Como é que é feita essa relação? Porque é uma coisa bem complicada também, né? Por isso que a importância de políticas públicas que deem outras formas de renda para essa população. E que a gente, no governo, né, no governo Lula, Dilma, a Fórum mesmo fez várias reportagens no sertão, no semiárido, onde a gente foi lá e viu, que também não o que acontece também na indústria hoje, ela é totalmente automatizada. Se você for ver o número de pessoas que são empregadas mesmo, que trabalham, sem contar a questão do trabalho análogo à escravidão dessas. Então, muito não é um modelo que é um modelo desenvolvido e tal. Então, assim, as políticas públicas para dar outro tipo de subsistência para essas pessoas que são as moradoras da floresta, as moradoras da Amazônia, elas são muito importantes. E, por outro lado, a gente tem um lobby da bancada do boi, da bala, da Bíblia. Os 3 Bs. No Congresso, que assim, é complicado, né? Você disputar uma visão de mundo mesmo, né? Por isso que não dá pra gente dizer que... Não dá pra ficar só nessa discussão de que, eu vou deixar de consumir o hambúrguer fast food e consumir estômago. Não, olha, a gente tem que também ver toda essa pressão que tem essa bancada, né? De aprovar, imagina, reservas indígenas agora vão ser, né, eles querem que passem para o Ministério da Agricultura. Imagina, então eles querem o controle de tudo. Então do galinheiro. É uma disputa mesmo, de ideológica mesmo, divisão de país, divisão de desenvolvimento. Né? Muito bem, Adriana, estamos terminando nosso programa. Agora, nessa parte final, a gente sempre peço para os convidados fazer um merchan do bem aí, né? Fala um pouquinho legal. do Portal VEG, né? Como é que Isso o endereço. Manda naquela câmera lá e fala com o portal. Então, acessem quem está interessado nessas questões, nesse debate de veganismo, meio ambiente, portalveg.com.br. E também tem nas redes sociais e acesse também a revista Fórum, que a gente traz já a questão mais política, progressista, uma visão progressista, independente, que é a revistaforum.com.br. E de segunda a sexta estamos no Fórum 11h30 também no canal da Revista Fórum do YouTube. E no Farofa Crítica também está sendo reproduzido no nosso canal. E obrigada mais uma vez ao professor Denis e a todos os espectadores, audiência, internautas do Farofa Crítica. Obrigado, Adriana. Legal. Está convidada para vir outras vezes. Obrigada. Então, encerramos mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu a Adriana De Lorenzo, que falou sobre movimento veganismo, vegetarianismo e as questões ambientais. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase de Mahatma Gandhi. A natureza pode suprir todas as necessidades humanas, menos a ganância.